Amadinha, quanto a Oi. essa questão toda, você tem algo mais ou você está satisfeita por enquanto? Não, na questão aí do que Daniel, né, colocou no seu coração, de se contaminar com os manjares do rei, né? Aham. E que você explicou que o eunuco estava colocando a cabeça a prêmio. Ele se arrisca Se na arriscou, medida né? em que ele vai proteger Daniel. Aí eu tinha até falado que como poderia ser a comida, né? Era não se contaminar no sentido de não levar Daniel lá para a cama do rei. Porque a comida, entendeu? Tem que comer alguma Tem coisa. que comer alguma coisa, né? É E- isso que eu tava falando. E o que eu digo pra você, amada, é que o rei mandou separar alguns garotos. Ah. No meio desses garotos, imagine que um é o Ricardinho. Ah. Entende? O rei Sim. sabe que é o Ricardinho? Não sabe. Agora o Ricardinho pede, ó, eunuco, poxa, vê graça em mim. Isso. E se afeiçoa de mim, eu sou um cara legal, não faz com que eu passe por isso. Entendi. Então o que o eunuco vai fazer? Ó, Ricardinho não existe. Não tá Foi preparado. deixando ele, é verdade. Porque A não ser que Ricardinho cruzasse com um cara no corredor e o cara, opa, eu quero, aí o eunuco ia ficar mal. Mas Sim. enquanto o eunuco puder proteger esse até do rei saber dele... Mesmo porque no começo aqui diz que o rei lá pediu para o chefe dos eunucos É. pegar alguns garotos lá de Judá, que é bonito assim, mas ele realmente não viu quem era o eunuco, Não. ele foi lá e selecionou. É. Então, quem sabia Aí diz o realmente nome de alguns aí que o eunuco selecionou, botou outro Sim, nome nele e tal, e levou lá pro exatamente. palácio. Uhum. Agora um deles, que no caso não é Ricardinho, é fictício que eu falei, Claro. é o Daniel, né, nome blasfemado, ele vai chegar e vai pedir um favor, entendi. ao rei, ao eunuco, Agora que pode passar, e eu até creio que passe, pela comida mesmo, pela alimentação, porque toda a questão do embelezamento do menino era no sentido também de dar uma boa alimentação para ele na hora ele certa, ficar, né, mais, uma dieta regulada, para ele não ficar gordo, mas também não ficar seco, Exatamente. né, para a pele dele ficar boa, dependendo bonita. do que fosse comer, né? Entendeu, amada? Entendi, é isso aí, perfeito. Aí ele pediu para não se contaminar. Ora. Mas isso é sombra. Hã. Qual sombra? Sei lá, Vamos vamos ver. ver aí. Não tô fazendo mistério, não sei mesmo. Isso. Só sei que é sombra. Tu sabe que é sombra, né? Tudo é sombra. Uhum. Ora, deu o Criador a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. É isso que eu já li quando eu estava contaminado há 20 anos atrás. Uhum. Exatamente. Verdade. É por isso que o chefe dos eunucos lá, né, se compadeceu. Aí Entendi. tipo assim, isso é uma coisa que o chefe do eunuco vai, vamos dizer, se arriscar por ele. Se arriscar por ele. É. É verdade. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, Tô o falando. rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais triste do que os dos mancebos, que são vossos iguais. Por que ele iria ver o rosto desse que não quer? Ah. Tipo assim, meio receoso. Pô, eu vou ter que deitar com esse cara. Ah. Eu não gosto desse negócio. E pior, né, amada? Os garotos não deitavam com os caras pra pegar os caras, não. Era pros caras pegarem eles. É que é mais terrível, ou igual terrível, não sei. Mas é que você não é homem, mas eu sou, amada, entendeu? Imagina, o cara tá querendo você, mas não é nem pra pegar ele, é pra ele te pegar. Os dois casos é horrível. Os dois casos. Mas cá pra você que é menina aí que tá vendo a gente, qual caso você preferia? Qual que você preferia? Eu não queria ninguém estar na pele do Daniel, cara. Terrível esse troço, cara. verdade. Terrível. É isso que eu falo, às vezes, amada, a respeito da escravinha que deitava com Com Davi. Com Davi. né, amada? Isso é uma coisa nojenta pra uma menina de 12, 13 anos, uma criança, deitar com aquele velho rabugento. Com o velho Aquele velho nojento, credo. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, né? Será que na igreja evangélica, amada, que a minha cabeça fica pensando aqui, Sim. amada, será que na igreja evangélica alguma menina de 12, 13 anos já soube disso, amada? Será que o pastor já falou pra ela que Davi era um coroa desse tipo nojento? Claro que não. Né? Porque Claro as que menininhas novas devem pensar, pô, deitar com o velho, aquele rabugento, ser obrigado ainda a ficar na cama com ele? Não, as menininhas novas, as meninas, as moças da igreja devem saber só a parte que ela canta como rei Davi. Que dançar como o rei Davi É. dançou, menina de 13 anos da igreja evangélica. Se for pra você dançar como o rei Davi com 13 anos de idade, saiba que é dançar na horizontal, minha filha. É triste. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os mancebos que são vossos iguais. Amada, Assim- quem por causa de comida teria rosto mais triste? Ah.
Porque a comida é diferente, o rosto fica mais triste? Não, amada, porque eles não querem deitar com o rei. Vão ficar constrangidos, com medo. Sim. E o rei vai olhar para a cara deles e dizer, poxa, os garotos vêm para cá, fica tudo aqui até disputando para deitar comigo, vocês não querem deitar comigo? Entendi. É esse o fato, não é por causa de comida nenhuma, arroz e feijão, ou seja lá o que for. Tá certo, amada? Sim. Só a bem da verdade. Aqui no rosto, o rosto triste aqui no caso, né? Porque vai estar com fome. Eu com fome, eu já comi outra coisa, amada. Eu comi a odalisca, né? O rei. Eu tenho que continuar. Eu disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os mancebos, que são vossos iguais. Tá vendo, então? Aqueles lá que já estão no clima... Já estão lá no clima. Aí, beleza. Mas esses outros que não querem entrar no clima, o cara vai perceber, vai falar, peraí, esses caras, o que que eles têm? O que que eles têm? Entendeu, amado? O Tem que que medo. esses garotos têm? Estão com medo de mim? Não com medo de mim. E pega pra quem? Pro eunuco. Pro eunuco. Que já perdeu o que tinha de melhor, coitado, já tá na roça. Agora vai perder a vida. Outra coisa, amada, se aqueles garotos fossem para pegar o rei, ele teria que lacrar o fiofó lá do eunuco. Não, os garotos eram para ser pego e os eunucos não podiam pegar eles. Entendi. Entendeu, não podia. amado? É, porque o eunuco... É verdade. Não tinha que lacrar lá, botar um selo lá nos negócios do eunuco. Cadeado. Como é que é o nome daquilo? Cinto de castidade anal. Castidade. Deixa pra lá que vai virando bobeira, amado. Mas isso é que a gente tá falando, não tô aqui avacalhando, não. Eu tô mostrando pra você a realidade do que era, meu amado. Era assim, meu amado. Era uma coisa podre. O sistema religioso escondia isso, amado. Eu penso que é porque é sombra deles, cara. Eu penso que é sombra deles. Vamos ler mais, mas eu penso que isso é sombra deles. Eu já estou aqui igual quando eu lia o Novo Testamento, que eu estava começando a ler de novo. Descontaminar. Sempre você parava e ficava assim, horrorizado. Atônito de ver. Eu já estou ficando atônito de ver de novo aqui, agora essa parte de Daniel. Sim. Porque eu já estou percebendo que isso é sombra de hoje. Acho cara. que deve ser sim, com certeza. Vamos ver. Assim, o eunuco continuando, né? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. É isso aí, isso, é né? o que eu falei. Não tinha lido ainda agora aí, nem lembrava que o eunuco falaria isso, mas é óbvio. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Certo. Sabe para que comer legume e beber água, amada? Porque, amada, parece que o Rubens está forçando para levar esse entendimento, mas é o que está na Escritura e nunca foi dito. Quando a pessoa comia aquelas coisas de gordura, ficava com a pele mais oleosa, ou comia coisas mais bem feitas, ele tinha uma saúde mais bem restaurada. Então o rei queria ver um garotinho assim, e não um bicho seco todo. Agora, vai comer legumes que já tem água no legumes e beber água, Sim. automaticamente não vai ser bonito. Não vai, assim, dar sustância. Para ser bonito. Sim. Vai ficar um cara desmilinguido. Desmilinguido. Entendeu? E eles querem ficar desmilinguido pro rei falar isso aí, coitado, não aguenta nem uma chinelada minha. Entendi. Entendeu? Sim, aí, mas o texto se eu pegar todo... isso aí, eu mato. Tá todo ruim. E o rei, aquele reizão grandão, como é que é o negócio, né? Sim, porque se a comida, olha só, é isso mesmo, porque se a comida vem do rei, independente se é o manjar do rei ou a comida, o legume que Daniel aqui pediu e água, esse legume e essa água não veio de Israel. Não, veio lá de Babilônia. É venenoso do pecado, igual seria o outro na língua, na boca do processo religioso. Do processo religioso, que é de lá que só eles são, né, entende o que eu tô falando? É a mesma comida que vem de lá, da onde eles estão cativos. Né? Na verdade, a comida que Daniel não queria se contaminar com o rei é a comida da cama do rei. Exatamente. E não da panela do eunuco. Não da panela do eunuco. Da panela veio de qualquer maneira, do mesmo lugar que veio a outra. Sim. Então, o processo religioso, eles criam uma fantasia mentirosa para tentar não mostrar que isso aí é algo que acontecia lá e que se estendeu por todo o reino, todos os impérios, até a mamãe deles. É claro. E que é a sombra deles hoje querendo aí... E aí é claro... Vou ver ainda que sombra é essa, eu não sei. Não sabe, o que eles querem com a gente Mas hoje, é claro que eles escondem as podridões de Babilônia, porque é de lá que eles saíram. Lá os encantadores deles são da onde?
Da Babilônia. Da Babilônia, exatamente. Tá certo, amado? Tá certo. Essa coisa do Deus bom contra o Deus mau, o zoroastrismo é da onde? Babilônia. Da Babilônia. Essa coisa do inferno, De fogo. de semiramis de fogo é da onde? Da Babilônia. Da Babilônia. É, Essa isso. coisa de que o devorador vai pegar quem não der é da onde? Da Babilônia. A figura do bem e do mal, o conhecimento mítico, a força mítica, o poder mítico que eles exercem sobre o povo são da onde? Da Babilônia. Tá explicado, então. Então, eles vivem sob tudo que Babilônia criou. Eles não vão querer manchar a Babilônia. Não E mesmo. muito menos deixar que a gente perceba a sombra do que é a Babilônia neles. Que é uma sombra tão viva, Sim. que parece um espelho. Não é mais uma sombra projetada na Como ao parede. longo desses anos todos eles defendem tanto, né, da onde eles saíram, aí fica até para quem está assistindo, até difícil aceitar da maneira que tá aqui escrito que a gente está lendo. É, mas é o né? que está aí. É verdade. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta... Sabe o que é dispenseiro ou não? Despenseiro? É. Dispenseiro é como se fosse o gourmet, né? O chefe, o Ah, cara que cuida lá da... entendeu? da comida, sim. Agora ele estava sob a ordem do eunuco. Do eunuco, É. esse sobre a ordem de eunuco. É. É verdade. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer. Ó. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires te hajas com os teus servos. Certo. Ele conveio nisto, e os experimentou 10 dias. Obedeceu, né? Sim. Atendeu o pedido. Certo. Cadê? E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Certo. E ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção do manjar do rei. Foi exatamente o contrário do que eu imaginei. Foi, né? Mas aí tem alguma coisa, amada. Ah, O gordo, então o rei não devia querer os gordos, só os magros. Vamos ler mais. porque mesmo ele comendo os legumes lá e só bebendo a água, eles estavam E assim, mais gordo. Eu não mais sei quem gordos, ingere assim, gordura. igual quem estava realmente, no caso aqui, comendo a comida lá mesmo. Não, os que comeram a comida do rei ficaram do outro lado, na escritura. Mas o que é misterioso aí, amada, é que ninguém comendo água com legumes vai estar mais gordo do que quem come gordura. Gordo é de gordura. Entende? Sim. Então, quer dizer, comer o quê? Legumes e água, não pode estar mais gordo. A palavra aí tem alguma coisa diferenciada da natureza. Será que tem uma ação aqui do Criador? Mas eles não poderiam parecer mais gordos, mais Comendo- fortes, comendo isso, para ser levado lá pro rei? Então, eu penso o seguinte, que ao usufruir desse tipo de alimento, eles conseguiram se livrar da cilada do rei. O rei não querer eles para aquilo que queria antes. Mas não que adquiriram gordura. Essa palavra deve ter alguma coisa, porque não tem como você adquirir gordura se você comer coisas gordas. Sim. Não é verdade? É. Não tem nutrientes nos legumes? Claro que tem. Mas vamos ver um camarada gordo. É quem come, por exemplo, chuchu e bebe água? Ou é quem come, vamos dizer, uma picanha, come massas, carboidratos, né? Ou legumes? Está na contramão da realidade. Porque se for também aqui na questão da comida, ele quis dizer assim, que os manjares do rei, que seriam as comidas boas lá, os manjares, ele não quis, só que teve o mesmo efeito, ele comeu legumes e águas, que teria como se tivesse comido os manjares. Não, é o efeito contrário. Né? Ele está dizendo que teve isso, porque ele falou que ficou gordo, robusto, comendo legumes e água. Mas ficou diferente dos outros que comeram os manjares. Os outros ficaram de outro jeito. Quem sabe o rei gostava de magro e eles ficaram gordos. Alguma coisa foi, porque eles escaparam do rei. Sim. Vamos ler. Escaparam quer dizer de servir para aquilo. Para aquilo, Para claro. aquele propósito. Ele comeu nisso e os experimentou por 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber. Ele lhes dava legumes. Certo. Ora, a estes 4 mancebos, o Criador deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria.
Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Deu entendimento, quer dizer, deu o espírito, né, amada, dele. Né? É o entendimento. É mesmo, né? É. Deu o entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos 10 dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe, né? O chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. Certo. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Certo. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez, pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Agora você vê que ela tinha mago, astrólogo, quem adivinhava por astrologia, né? Por magia, né, amada? Por todas essas coisas. Eu penso que nesse momento, amada, o que a Escritura nos narra, de forma aí, vamos dizer assim, bem sutil, é que, na verdade, eles não serviram para o propósito a qual o rei queria, mas o rei os utilizou com outros propósitos. Isso dado a alimentação que eles tiveram, que eles ficaram não belos para o que o rei queria. Imagina, amado, por que o rei vai querer pessoas que são belas? Por que o critério é esse, de beleza? Mas agora os caras vão servir ao rei dando comida a ele, alguma coisa. Certamente não era esse o caso. Mas eu penso que no caso de Daniel e de Misael e desses 4, sim, o que foi feito pelo Criador, justamente porque eles eram pessoas do Criador, foi com que eles tivessem uma alimentação diferenciada dos outros e não fossem aproveitados para que os outros eram aproveitados. Sim. Entende? Sim. Mas foram aproveitados de uma forma diferente. Porque eram sábios, inteligentes, né? E o Daniel, então, na arte do sonho, da interpretação, então poderia ser utilizado para outra coisa, não apenas para servir de mulher do rei. Porque mesmo se fosse para comparecer ao rei, para servir disso aqui que o Daniel serviu, que ele foi, como é que fala? Ser bonito. Mais doutos, isso, do que todos os outros, do que os magos, os astrólogos, não precisava ser bonito, não, né? Ou ter uma alimentação para ele ficar mais forte, ou mais, enfim. Né? Eu penso que isso foi isso. O rei pensou assim, isso aí não vai servir para o que eu quero, mas serve para outras coisas. Isso. Eu vou manter esses rapazes aqui porque eles vão ser úteis para mim de outra forma. Entendi. Mas que a princípio a ideia era dos demais, de ser escravo sexual, não tenha dúvida, porque isso é comum em todos os reinos. É verdade. Né? E os indícios aí que você viu aí só aponta para isso. Exato. A única questão que eu acho que eu penso que está um pouco estranha no contexto é a gordura relacionada a legumes. Não que não tenha gordura vegetal nos legumes, mas que para o cara ficar gordo, não é esse tipo de alimentação. E você vê que banquete, amada, para aqueles povos daqueles reinos antigos, pode ver nos filmes. É coxa de uns bichos desse tamanho, assim, que eles comem com as carnes. Sim. É muita fartura de comida. Não, é coisa, vamos dizer assim, boa. Comida boa. Digamos, não é uma comida simples, como água e legumes. Né? Que é uma comida muito mais simples. Muito mais simples, é entende? Mas então, só fazer esse adendo aí e dizer isso. A questão que me deixou aí um pouco assim, pensativo sobre, até para pesquisar mais, é sobre eles estarem gordos ou magros. Na questão de ter comido legumes e bebido água. E bebido água no lugar dos manjares aí, que a gente não sabe exatamente que manjares são esses. Mas supõe-se comidas boas. Certo. Mas pelo jeito nenhuma delas é sacrificada a ídolos também. Porque não levaria pecado nenhum. Não, porque os legumes e a água estavam vindo lá da dispensa, vamos dizer assim, do castelo, do rei. Todos, está bem claro ali que foi o dispenseiro quem cedeu a comida para eles. O mesmo dispenseiro que cederia o manjar e o vinho, cedeu legumes e água. Então, né? por que não comeu manjar? Exatamente. Se ele não estava sacrificado a ídolo, não tinha pecado. Ou se está sacrificado a ídolo a carne, por que não está o legumes? Né? Ou se está lá uma massa, sei lá o quê, por que não está o legumes? Então, você vê que o caminho não é esse. Né? Vamos ver então agora, Amara, como desenrola a história de Daniel na Babilônia. Né? E vamos ver coisas mais relevantes e importantes do que esse fato aí, porque isso aí é só a título histórico, isso não vai nortear nada, não tem a ver com nada, a gente só não deixou passar em branco, para que as pessoas conheçam realmente como eram as coisas e não do jeito que contam. Tá certo, Amara? Certo. E apontar para que haja algum motivo que eu não sei qual ainda, deles estarem omitindo isso. A gente vai continuar.